Shalom, queridos irmãos, aqui é o pastor Alexandre e o devocional de hoje tem como título A Fé. Essa pequenina palavra, mas que tem um tão grande significado e é de tão grande importância para nós. Eu gostaria de iniciar esse devocional definindo e dando um exemplo do que é a fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, e no versículo 1 nós temos a definição daquilo que é a fé, essa pequena palavra de tão grande importância para todos nós. Diz assim, as Sagradas Escrituras, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a melhor definição de fé que nós podemos encontrar, revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Agora eu gostaria de ilustrar o exemplo do que é esta fé que está definida aqui nas Sagradas Escrituras. Deixa eu contar um exemplo para ilustrar realmente o que é fé. Conta-se a história de uma família que morava numa casa de 2 andares, o esposo e a sua esposa, e 5 filhos. Quando, uma noite, eles são surpreendidos com um incêndio que começa na parte de baixo da casa, então o casal sai recolhendo os filhos nos quartos, filhos pequenos, eles pedem para se darem as mãos e saírem para baixo, tentando fugir, então, da fumaça e das chamas que estavam tomando toda a parte da casa. Só que um dos filhos menores, se assusta com a situação, solta a mão do irmão e volta para o quarto. Quando a família sai, a parte de baixo da casa já é totalmente tomada pelas chamas. E quando eles percebem que está faltando um filho, bate aquele desespero, porque eles não têm como voltar para casa, quando de repente abre-se a janela lá em cima e o filho então começa a gritar desesperadamente lá em cima por socorro. O pai, vendo o filho, então diz para o filho: filho, pula que eu pego você. E o filho então responde com aquela fumaça já tomando o quarto: pai, mas eu não te vejo. Então o pai responde para o filho: mas eu te vejo. Esse é um bom exemplo de fé. Como nós vimos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez você precise dar um salto confiando de que Deus te vê, mesmo quando você não vê a Ele e não vê uma solução para o seu problema. Também precisamos destacar que a fé é a base para o relacionamento com Deus. Isto é essencial. É por isso que aqui também, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, nós encontramos o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Também devemos destacar nessa caminhada de fé que a fé é a base da vida em Cristo a cada dia. Ou seja, a fé é a base, é a vida em Cristo que denota um dia a dia com Ele. É através da fé que você vai se relacionar diariamente com o Senhor. Vá comigo, por exemplo, para Romanos, capítulo 1, versículo 17, e nós vamos ver isso especificado e explicitado também nas palavras do apóstolo Paulo. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Perceberam que diariamente você tem que exercitar a fé na sua vida, diante dos desafios que a vida impõe para cada um de nós. Também, em terceiro lugar, a fé faz parte da tríade da vida cristã. Vá comigo agora para 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, nós lemos o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A segunda parte vai dizer esses 3, mas o maior destes é o amor. E por que o amor é maior? Porque quando estivermos na eternidade com Deus, não vamos precisar mais ter fé e nem ter esperança. Porém,
embora o amor seja o mais importante da tríade da vida cristã, a fé está entre eles. Enquanto estivermos aqui, neste mundo, com esses grandes desafios para serem enfrentados, você e eu precisamos da fé. Também cabe destacar que os teólogos chegaram à seguinte conclusão: há pelo menos 3 tipos de fé, das quais a gente precisa conhecer e saber e entender que podem ser níveis que devem ser exercidos na vida de todos aqueles que estão na sua caminhada cristã. Bom, primeiro, a fé primeira que os teólogos vão dizer é a fé comum, né, ou natural. A segunda é a fé salvífica, ou salvadora, e a terceira é a fé operante. Por exemplo, a fé comum é um assentimento intelectual de uma verdade. Né? Porém, como Tiago diz, os demônios creem, né? Ou seja, eles têm fé, mas eles não podem ser salvos. Então, essa fé comum é aquela que você encontra no dia a dia, na escola, no trabalho, com as pessoas. Por exemplo, se fizermos uma pesquisa na rua, você acredita em Deus? Muitos vão dizer, sim, eu acredito em Deus, mas isso não é suficiente para a salvação, uma vez que eles não aplicaram para a fé salvífica. É um assentimento, ou seja, uma ideia de que há um Deus, que existe algo, mas não passa disso, tá certo? É aquela fé que faz com que as pessoas acordem e saiam crendo, na certeza de que vão ir e que vão voltar, que vão realizar e é tudo aquilo que elas têm como propósito para aquele dia. É esse tipo de fé. Bem, também existe a fé salvífica, a fé salvadora. A fé salvadora é uma ação de Deus em favor do homem que o leva a confiar de forma irrevogável em Deus como seu salvador através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. É aquela fé que nós encontramos em Efésios 2, 8, 9, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Também a fé que nós encontramos nas palavras lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também encontramos na passagem clássica de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa fé é experimentada por todos os crentes nascidos de novo, que gozam da certeza e da plenitude da salvação que há somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para aqueles que pela fé creem no seu nome e vivem nessa viva esperança de um Salvador que nos ama e que assim mesmo se deu por mim e por você. Então nós temos a fé natural, que encontramos com todos os homens, temos a fé salvífica, que encontramos com aqueles que aplicam em Jesus Cristo, porque não adianta ter uma grande fé, ou a maior fé do mundo, na pessoa errada ou na coisa errada. O Senhor Jesus disse que tivemos a fé como de um grãozinho de mostarda, o menor dos grãos. Mas nele, isso será suficiente. Tá certo? E a terceira que eu gostaria de destacar é a fé operante. É a fé que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus. Olha que interessante. A fé operante é aquela que você obtém como uma confiança ou manifestação de compromisso. É o que nós encontramos no latim fidúcia, ou seja, é obter confiança ou manifestar compromisso na certeza daquele que você crê tem poder para realizar, para operar e para fazer aquilo que você crê em seu coração. Quando olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, eu te convido a ler todo esse capítulo ainda hoje, você vai encontrar que, pela fé operante, até ofereceu um sacrifício superior a Caim, pois ele creu, e por ter crido ele obedeceu, e ao obedecer ele realizou, e assim agradou, satisfez a Deus santo e justo. Também, pela fé, Enoque andou com Deus,
e foi trasladado e não provou a morte. Pela fé, Noé construiu a arca, numa época, como diz o texto bíblico, que não chovia, apenas uma neblina regava a terra. Ele construiu uma arca esperando um grande dilúvio, uma grande chuva. E nós sabemos a história. Ele salvou a sua família por ter tido uma fé operante que realiza, que constrói. Né? Também pela fé, Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia, a terra prometida. E como peregrino, andou em terra alheia, andou na terra da promessa, que Deus havia chamado ele para conhecer e para habitar. Bem, também pela fé, Abraão ofereceu o seu filho no seu coração, crendo que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dos mortos. Então, pela fé, Abraão andou e edificou um altar e ofereceu a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso. Também, quando nós pensamos nessa fé operante, nós vamos falar também de Sara, que pela fé concedeu que José, que se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo no Egito e salvou nações inteiras da fome. Também pela fé nós vamos encontrar Moisés, que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Pela fé nós também podemos falar de Raabe, a ex-prostituta, podemos dizer assim, que foi salva, não é verdade? Por ter guardado os espias. Pela fé nós vamos falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Samuel e do rei Davi. A confiança profunda em Deus te leva a ser como os heróis da fé. Creia nisso, porque a fé operante é que move a onipotente mão de Deus em favor de seus filhos. A fé torna todas as coisas possíveis. É por isso que nós encontramos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, essa declaração muito importante. Mas eu quero destacá-la dentro do contexto. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas pode o quê? Ele diz, posso estar abatido, como pode ser vitorioso. Né? O contexto diz isso. Sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer em necessidade. Em Cristo, o apóstolo podia todas as coisas, porque ele cria que nem a privação e nem a abundância ia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como disse Bancroft em sua declaração doutrinária, a fé pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Creia nisso e viva por isso. Tenha fé, pois o nosso Deus é maravilhoso e todo-poderoso. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a sua fé, compartilhe a sua vida no altar de Deus, na presença do Senhor, e você será um herói da fé. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.